Tinha misturado. Então eu já vou puxar um pouco esse fio e falar como eu entrei na moda masculina também, porque é por aí. Não, sempre foi muito menor esse mercado, né? Até hoje é muito menor. Apesar de ter crescido e de ter um potencial de crescimento, ele ainda é bem pequeno comparado com o feminino, tanto em volume quanto em dinheiro. Então, no Chique, já mexendo com imagem digital, por ser um menino da redação, eu sempre fui a pessoa que tinha uma pastinha de imagem masculina. Então, sempre que tinha um desfile, tinha um look masculino. Eu falava, vou salvar isso aqui e tal. E com o tempo eu fui virando esse banco de imagem, assim. Então sempre eu queria fazer uma sugestão. Era o Pinterest da época. Era o Pinterest, cara. Era o Pinterest manual. Isso é bom. Então sempre que a gente precisava assim, precisamos de uns looks de terno pra responder uma coisa da Glória aí sobre casamento. Aí eu, tem aqui 3 ternos cinza. Eu fazia isso manualmente, é verdade. Eu era um mini Pinterest. E aí essa pastinha foi crescendo. E todo o material que eu faço desde então, que já são 20 anos de trabalho, é dessa pastinha que eu falo, vou tirar um look masculino aqui. Você ainda tem essa pastinha? O meu curso veio daí. Caraca. O meu Pinterest, agora eu voltei a fazer Tumblr também, então tudo vem dessa coisa que é tipo assim, vamos separar tal. Claro que antigamente assim, antigamente eu tinha todos, porque tinha três no desfile do Triton, aí tinha um desfile masculino do Ricardo Almeida, aí tinha um da Zump, então aí eu conseguia juntar tudo. Aí começou a crescer demais, começou a abrir um pouco o mercado, eu não consigo mais ter tudo, mas eu ainda tenho uma pastinha que eu vou salvando, que vai atualizando e tal. E hoje em dia a gente faz isso no Instagram, sim. É mais natural também. E então aí depois eu acabei voltando pro site da Glória. E aí eu voltei, teve a Júlia Petit no meio do caminho também, que eu fui fazer uma coluna masculina. Que era o de moda masculina. Era macho. Que era quando o site dele era Petiscos ou não? Era Petiscos, Legal. E aí isso já era... A Érica eu fiquei de 2004... só fazer linha do tempo. Glória foi de 99 até 2002, que aí eu fui morar fora. Aí em 2004 eu voltei, pra Érica eu fui trabalhar em 2005 até 2009, 2010. Nossa, ficou bastante com a Érica, caramba. Uns 5 anos, Olha... Aí na Érica era muito legal porque era além da moda e além da internet também. Então tinha o site, a gente fazia Folha, a gente cobria Fashion Week para Folha, jornal, revista. Ela lançou uma revista uma época e a gente começou a testar as redes sociais, que a tecnologia começou a abrir. Então, por exemplo, tinha uma tecnologia que chamava Ustream. Antes de YouTube, isso. Era uma ferramenta que transmitia ao vivo, por câmera. Então a gente tinha uma redação, que era uma mesona assim, a gente ligava a câmera e ficava transmitindo a gente. Isso era nesse período que eu falei, era antes de 2000. Tipo uma live? Tipo as rádios fazem hoje em dia no YouTube. Por causa dos artistas. As pessoas assistiam a gente, porque não tinha outra opção de ver coisa online. Então as pessoas ficavam assistindo a gente. Era eu, a Ju, o Sérgio, que eram bons de música, eram DJs também. Tipo então Periscope. De um quê? Que daí depois que morreu, né? Que o Twitter comprou. Então as pessoas eram obcecadas em acompanhar a gente, só que assim, a gente não fazia nada. Era o puro prazer. Não fazia nada não, a gente trabalhava, claro. Sim. Enfim, não era nada demais, assim. Não era celebridade, não era nada. Mas as pessoas ficavam acompanhando a gente porque era novidade. Porque loucura, tinha a tecnologia. E a gente fez um podcast também nessa época. Até hoje as pessoas lembram da minha voz por conta desse podcast, que era o... Podcast nessa época. Era o podcast que a gente chamava, que era com PH, né? Nossa! Que era muito novidade, assim. Isso lá antes dos anos 2010, né? Sim, era 2007, 2008, Você 2009. quer ver uma curiosidade? Ontem eu tava lá, eu tenho um irmãozinho, o Fernando, de 7 anos. Ontem eu fui lá na casa dele, a gente tava jogamos futebol, subi pra almoçar. Daí a mãe dele, a Érica, uma amiga muito querida. Daí eu comentei que eu ia gravar o podcast hoje. Com você. Daí ela falou, o André Duval da Érica Palomino? Então. Ela falou isso. Eu falei, ele mesmo. Eu lembro dele, porque ela gosta de moda. Ela acompanhava a Érica, daí ela te conheceu, reconheceu Quem nessa disso. época acompanhava sabia, porque era muito novidade, era muito inédito, assim. Então era... E, menina, até hoje em dia em app de pegação, às vezes o povo fala assim, você é aquele cara do podcast. E assim, não é que a gente continuou, a gente parou há muito tempo. A gente até voltou uma época depois, mas é daquela época. O povo gostava porque era, enfim, era novidade. Aí vocês ficavam trocando ideia, assim, sobre moda. Não era sobre moda, era sobre comportamento, música, né? era em geral. Assim, às vezes entrava Fashion Week, mas era mais sobre música, porque os meninos eram DJs, a Ju e o Sérgio eram DJs. E tinha a Marcelona, que também sempre foi porta de boate, meio relações públicas. Jurei porta de boate. Não, ela era tipo o Estúdio 54, você tinha uma pessoa que escolhia quem podia entrar ou não. Era aquelas hostas que tipo, caramba, velho.
Não era Nossa, pejorativo, era cara. profissão. Que legal. E aí a velho. gente tocava música, só que também assim, tinha essa coisa da tecnologia, porque como você conseguia música antigamente, era comprando CD. Então a Erika viajava, trazia as músicas, a gente usava muito essa pesquisa dela também, mas aí tinha uma coisa que o Sérgio era muito bom em piratear. De achar, enfim, coisa que a gente faz hoje em dia muito facilmente na internet, ele tinha um jeitinho, enfim, ele conseguia baixar música que ninguém conseguia ter. Então, antigamente, o DJ tinha que comprar o CD e a gente conseguia dar umas... Então, a gente tinha muitas novidades de música antes de todo mundo. Caramba, cara. Então, o podcast era legal, o podcast era legal por isso também, porque Entendi. tinha muita novidade. Meu, E aí, nesse ainda- meio tempo, a gente ficava falando e enchendo a cara, porque a gente era jovem, então a gente era, enfim, saía uns absurdos. E... Eu ia perguntar se ainda dá pra achar, tipo, essas gravações na internet. Em algum lugar do Google deve ter ainda esse podcast, né? Tem. Demais, O Sérgio tem cara. os arquivos, Essa mas... plataforma ainda existe? E o Stream, você disse? Não. O Ustream era o Stream. Sim. Acho que não mais. Não, porque era também. Acho que não ficava salvo. Era ao vivo Era mesmo. Ao vivo, entendi. E o podcast, o Sérgio tem os arquivos, acho que ele subiu em algum lugar, depois caiu. Eu não sei se dá pra achar online, mas ele tem os arquivos. Nossa, que demais. Caraca. Às vezes a internet tem um problema que é isso, né? É bom que suma, gente.